aqui na auditório da SEMED, hoje, 20 de setembro, realização da formação continuada proletramento, unidade 2, tempo da escrita na sala de aula, e vários relatos que as pessoas passam, estão repassando aqui, relatos de experiências sobre em que condições se escreve na escola. Então é assim, a gente que é professor, a gente tem que ter esse saber, despertar nossos alunos, essa paixão, a gente saber, tá? Que se você mostra o amor por um determinado assunto, seu aluno também vai perceber isso em você e vai marcar. E a gente marca o nosso aluno. E como marca, gente, a gente pode marcar de forma positiva e também de forma negativa. Não é ideal, então é momento de discussões mesmo. E em relação à conversa escrita, eu faço muito questionamento para vocês. As crianças estão preparadas para participar de um projeto de escrita de longa duração? Depois, o professor organiza as etapas desse estudo com base no fazer dos alunos? O texto produzido pelo aluno é considerado uma atividade de interlocução? De que forma o aluno pode refletir sobre o uso da linguagem? Então, a gente pode observar esses relatos e, em algumas situações, não todas elas, eles puderam sim refletir, não é? Sobre o processo de leitura, sobre o processo de escrita, refletir sobre a importância e perceber a utilização concreta desses quando você vai estar para essa criança, você vai dar que não é assim, não. Nem importa se você é professor, mas o que vale é o que o professor dele falou. Então, para a gente ter noção de como nós somos importantes na vida das crianças, não é? O relato 3, qual que é o relato 3? Sim, mas o que falar no relato 3? Do alfabeto, né? E aí, favorável ou não favorável? Na condição que o relato foi apresentado, ela estava colocando como iniciar o aluno, não era isso? Ele estava muito além do que estava sendo proposto. E se ela tivesse a capacidade que as crianças dela já tinham desenvolvido, quais estavam em desenvolvimento, quais estavam não tinham se desenvolvidas ainda, ela sabia que uma situação concreta de utilização da escrita, de importância da escrita, não é? O aluno tem a oportunidade de passar por um processo de interlocução, onde ele tinha um leitor que era destinado, não era só professor, outras pessoas que não eram na carta, e que ia ter um outro leitor também naquela leitura, porque eles escreviam também que teriam cartas das crianças, não é? Então eles puderam passar por uma situação concreta de utilização da escrita no contexto social. E por último, o quinto relato, que era mesmo quinto, e aí? Era favorável essa atividade, e realmente ela promovia, ela possibilitava o desenvolvimento dessa habilidade? Sim ou não? Vocês viram que, embora ela fale lá que as crianças não escreviam, a professora assumiu a papel de escriba, mas eles passavam por todo o processo, não é? Eles se reconheciam naquela atividade, eles viam a importância. Bem, nós estamos aqui no auditório da SEMED, que estará realizando entre dia 20 e 21 de setembro o 5º, 6º e 7º encontro formação continuada, o proletramento, alfabetização, linguagem 2012. Bem, nós estamos aqui com a formadora Leicejane Barros e ela vai nos falar um pouco sobre conteúdo programático do 5º, 6º e 7º encontro, né, do programa Proletramento, né?
Jane, fala um pouco sobre o que será repassado aos professores do primeiro ao quinto ano nesses 2 dias. Ok. A formação do proletramento ela iniciou em fevereiro. Nós trabalhamos 2 capítulos que falavam sobre as capacidades linguísticas da alfabetização e letramento, sobre as questões de avaliação. E agora estamos dando a retomada, continuando nossos estudos com o fascículo 3, que fala sobre o tempo que é destinado na sala de aula para se trabalhar com a leitura e a escrita, e a importância do planejamento para que essas atividades realmente elas se consolidem e elas de fato favoreçam o aprendizado dessas habilidades, leitura e escrita. Além disso, nós vamos fazer um pouquinho do fascículo 3, uma reflexão sobre o uso do livro didático em sala de aula. E para concluirmos, nós vamos falar sobre a organização dos espaços de leitura que as escolas têm disponíveis, sejam aquelas que têm bibliotecas escolares ou espaços de leitura, e a importância dessa leitura para que a criança possa se inserir no mundo letrado, onde ela possa compreender que ela necessita, enquanto cidadã, adquirir essa leitura e essa escrita para que ela possa participar das situações do cotidiano. Em relação aos relatos de experiência, que benefício poderão trazer para os professores? Os professores, eles podem se ver nos relatos de experiências que não só o material traz, mas que os próprios colegas têm trazido, e a partir desse momento eles poderão aprender uns com os outros. É um momento em que eles poderão socializar essas experiências de sucesso, experiências que não deram certo. Então vai ser um momento de aprendizado bastante rico, porque há essa troca de experiências. Em relação ao dia D da leitura, o que tem sido feito nesse sentido? Nós temos incentivado esse trabalho, fica bem apontado na formação de que esse momento de formação não é um momento que tem que ser restrito a esses dias pré-determinados, mas os professores eles têm que despertar esse prazer, esse interesse pela leitura das crianças, e para isso eles também têm que ser apaixonados pela leitura, porque se eles não forem apaixonados pela leitura, eles não poderão formar leitores apaixonados. Obrigado. Bem, nós estamos aqui com a professora Maria Jusileide da Silva. Ela é professora da Escola Municipal Meio Castelinho, e ela fez um relato de experiência interessante aqui na formação do proletramento. Professora, fale um pouco sobre essa experiência, esse relato de experiência que se apresentou aí aos colegas. O meu relato de experiência com o papel do professor como escriba é importante, porque o aluno consegue, mesmo aquele aluno que não consegue escrever, ele sabe contar a sua história, e a gente escreve, o professor como escriba escreve, e o aluno reconhece na escrita do professor o seu texto, a sua história. Isso é muito importante, porque principalmente em turmas de crianças dos primeiros anos das séries iniciais, porque é importante o professor mostrar para o aluno a função da escrita. E é importante. Aí quando o professor faz esse papel de escriba para o aluno, ele mostra, ele consegue repassar o prazer da escrita, o prazer de escrever e da leitura, e de ver que a escrita tem uma função que é importante. Outro fato importante que marca é o professor passar para o seu aluno o prazer pela leitura, porque é difícil você mostrar para alguém, convencer alguém a fazer algo que você não é apaixonado. Então é fundamental que o professor tenha essa paixão por a leitura, criar esse hábito, criar o hábito da leitura ele próprio, mostrar para o aluno, porque o aluno se espelha muito no professor, e a gente consegue marcar o nosso aluno de forma positiva e de forma negativa também. O aluno se tornará um bom leitor a partir do momento que ele tem um professor que seja leitor também. Certo. Em relação ao dia D da leitura, essa prática, esse incentivo à leitura, está sendo aplicado devidamente na escola? Está. Na nossa escola, por exemplo, os alunos se envolvem muito no dia D, com os projetos do dia D da leitura. Eles conseguem passar não só a parte da
leitura, mas também a oralidade. Ele perde a timidez, é um momento que ele tem para apresentar os seus trabalhos, e assim ele se sente bem valorizado. E qual a mensagem que você deixaria para aqueles professores que ainda não têm o hábito da leitura, né? Porque, né, é um problema cultural, né? Você sabe que o Brasil, a média de leitura anual é de 1,5, né, ao ano. E você percebe que os professores estão mudando essa relação de todo dia fazer uma leitura, desta prática? De certa forma, estão mudando sim, porém ainda é muito lento. Eu acredito que os professores têm que ler mais. Não só os professores, mas já que nós somos exemplos, então a gente tem que mostrar isso, a gente tem que ler mais. Eu sou apaixonada por leitura. Agora, em relação, quais são os escritores que você mais gosta de leitura? O meu preferido é o Sidney Sheldon. Eu amo Sidney Sheldon. Tenho a coleção completa. Todo mês eu compro um livro. E outros livros também. Eu também gosto muito de livros de psicologia. Gosto muito. Eu sou fã do Vygotsky, do Piaget, Valon, gosto demais de ler as ideias deles. Outro também que eu sou apaixonada em termos de leitura, eu gosto muito da Tânia Zaguri e gosto também do Paulo Freire. Sou apaixonada por Paulo Freire, as ideias deles são incríveis e eu levo muito para a sala de aula. Certo, muito obrigado. A organização, que nós fazemos diariamente no nosso momento de trabalho, ela é às 7 horas da manhã, 30 minutos. Então, esse trabalho